Boa noite, pessoal. Como é que está aí a live? Tá dando para vocês me ouvir certinho? Comenta aí. O som tá saindo certinho para vocês? Aldo Prado, está tudo ok? Beleza. Minha esposa também, lá é Mariana, tá aqui, ó, me assistindo. Obrigado. Obrigado, eu creio que nessa live Deus tem algo de bom para nós, algo especial. Tenho certeza que cada um de nós tem um chamado grande de Deus, e se temos um chamado de Deus, temos que exercer o chamado que temos. Temos que exercer com alegria em nossos corações. Então é a primeira live, talvez assim, a primeira não fique muito bem, porque a gente sabe que sempre a primeira vez, às vezes não sai muito bem, às vezes fica alguma coisa errada, mas eu pretendo, talvez uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias, fazer algumas lives. Então a gente vai aprimorando, vai melhorando cada live que a gente for fazendo. Então eu escolhi esse tema, eu estava no meu serviço e Deus tocou no meu coração de escolher esse tema: chamado vezes rejeição. Eu acho que chamado e rejeição, eles andam praticamente junto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aí me assistindo ainda, espero que tenha algumas pessoas que falou que ia assistir, então talvez dê tempo de algumas mais pessoas entrar. Deixa eu te perguntar, você já se sentiu rejeitado no momento da sua ministração? Me responde aí. Você já se sentiu rejeitado no momento da sua ministração? Ou você que tem o seu ministério e você se sente rejeitado e por isso se encontra desanimado por alguma ocasião, alguma coisa que aconteceu que te desanimou, te fez parar? Aconteceu já com vocês? Responde aí, se vocês puderem. Por que eu escolhi esse tema? Chamado vezes rejeição. Porque eu creio que não existe um chamado de Deus na vida de um homem e de uma mulher sem que haja também a rejeição. Entendeu? Eu acho que se tem alguém que exerce o chamado que Deus deu e nunca se sentiu rejeitado, nunca foi rejeitado, alguma coisa errada está. Talvez a mensagem que você está trazendo não é a verdadeira mensagem que Cristo quer que você leva, que você fala. Se você não passou por rejeições, por perseguições, é sinal que talvez a sua mensagem não é a verdadeira mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem da cruz. Talvez sua mensagem está sendo aquela mensagem que você se preocupa muito de agradar o público e esquece um pouco de agradar a Deus. Porque quando nós nos preocupamos em agradar a Deus, em exercer o chamado que Deus nos deu,
com amor, com alegria, nós passamos a fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, a qual nos enviou. Então, eu creio assim que é impossível alguém que tem um chamado de Deus e não carregar em seus ombros o peso da rejeição. É impossível. É impossível. Porque se a gente for olhar dentro da Bíblia, a gente vê profetas de Deus, que foram escolhidos por Deus, que foram chamados por Deus para levar uma mensagem para o povo, uma mensagem que para muitos não foram recebida, e que eles também foram rejeitados. A sua mensagem que eles foram levar, que eles levaram a mensagem de Deus, a qual Deus mandou que eles fossem dizer, então eles também passou pelos mesmos momentos que às vezes nós passamos. Às vezes a mensagem a qual eles às vezes ia levar de arrependimento, que a gente vê os profetas que às vezes ia até os reis levar uma palavra de arrependimento, eles não eram bem recebidos. A mensagem não era bem recebida. E tinha perseguições, tinha rejeições. Então, pelo menos eu assim, ainda não encontrei na Bíblia algum profeta, algum discípulo que teve um chamado sem rejeição. Você já encontrou? Se você encontrou, coloca aí para mim. Você conhece algum profeta na Bíblia, algum discípulo que enfrentou esse problema? Enfrentou a rejeição? Você conhece? Eu tenho certeza que isso já passou com você igual passou comigo. Eu já enfrentei esse problema e tenho certeza que ainda vou continuar enfrentando, porque enquanto nós for ter um compromisso em levar a verdadeira palavra de Cristo, nós vamos passar por rejeições, nós vamos passar por perseguições. E você vê que diante da Bíblia existiu muitos profetas, igual eu falei, que as suas mensagens foram rejeitadas, eles foram rejeitados. Vamos falar aqui, vou falar de um profeta, de Isaías. Quem foi Isaías? Ele é considerado por vários biblistas atuais como profeta que pronunciou as maiores e mais impactantes. Olha só, um profeta que pronunciou as maiores e mais impactantes profecias por meio de documento escrito. Foi um profeta que pregava a mensagem da renúncia, do arrependimento, assim como Cristo e Paulo. E você vê que em Isaías 53, só vou pegar o começo aqui. Você está com sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia aí no livro de Isaías 53. Isaías 53, só o começo, só a primeira pergunta. Está escrito assim, ora, quem creu em nossa pregação? Olha só, olha a pergunta que Isaías faz. Quem creu em nossa pregação? Se ele faz essa pergunta, quem creu em nossa pregação, é sinal que a sua mensagem às vezes não foi recebida. Não creram na mensagem que ele levou para aquele povo. Entendeu? Então se ele começa aqui, ora, quem creu em nossa pregação? Então Isaías, a gente vê que Isaías foi um grande profeta que profetizou ali e pregou sobre o cativeiro assírio de Judá, pregou a restauração de Israel, anunciou a vinda do Messias. Olha só, anunciou a vinda do Messias, pregou sobre o juízo de Deus. Foi o profeta no período de 5 reis. Segundo uma pesquisa que eu fiz, foi um profeta que profetizou num período de 5 reis. O rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais, Ezequias e Manassés, segundo a tradição judaica. E você vê que a sua mensagem foi tão rejeitada
que a gente vê que o final de Isaías foi a morte. Isaías, por causa da sua mensagem, segundo a história conta que ele foi cerrado ao meio por um rei por nome de Manassés. Então, a tradição atribui no rei Manassés o martírio de Isaías. Então, olha o que esses homens de Deus passaram no passado para transmitir a verdadeira palavra que Deus o entregou. Imagina, agora olha para nós. É claro que eles eram homens sujeitos a todas as paixões do mundo igual nós, homens pecadores também. Mas será que para a gente vai ser diferente? Se esses homens enfrentaram rejeições, perseguições, enfrentaram a morte por amor à palavra, será que para nós vai ser mamão com açúcar? Nós não vamos passar por isso? A gente vê que todos os profetas ali, a gente vê que a mensagem que eles traziam não era recebida. Por quê? O povo, eles não querem se arrepender. Quando você traz uma verdade ali para um erro de uma pessoa, você adverte uma pessoa pelo erro, muita pessoa não quer saber, não quer ouvir. Ah, você está tomando conta da minha vida, cuida da sua vida. Aí começa às vezes te perseguindo, cortando volta de você, não quer te ouvir. Às vezes a gente passamos por esses momentos nas congregações que você congrega, que eu congrego. Às vezes a mensagem que Deus te chamou para você levar não é a mensagem que a plateia que está ali, o povo que está ali na congregação, não é a mensagem que eles querem ouvir. Mas quem tem um chamado verdadeiro de Deus, ele não olha para essas coisas. Ele não leva uma mensagem, vou levar uma mensagem essa aqui, porque essa aqui vai ser, o povo vai aplaudir, o povo vai gostar. Não. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, que exerce mesmo o chamado, ele está preocupado primeiramente em agradar a Deus e não ao homem. Mesmo que você não seja bem recebido, mesmo que você não seja bem recebido, que você não seja convidado para ministrar nesse lugar mais, mas o seu compromisso é com Deus. Você tem um chamado com Deus. Então, se você tem um chamado de Deus, exerça o teu chamado. Não olha para as perseguições, não olha para as rejeições, não desanima, não pare por causa disso. Porque o diabo, ele quer isso, o diabo, ele quer te parar, o diabo ele quer nos parar. Mas é aí que nós devemos levantar a nossa voz e anunciar a palavra de Cristo, a mensagem que Cristo quer que nós anunciamos. E você vê que, dentre tantos outros profetas, vamos falar aqui, eu não vou citar muitos, mas eu preparei aqui alguns aqui, porque assim, é a primeira live e às vezes acaba dando alguma coisa errada. Então eu preparei pouca coisa para a gente conversar. A gente vê Cristo, o nosso Salvador, o nosso Cristo que morreu por nós, para nos dar direito de salvação. A mensagem de Cristo foi bem recebida? Será que Cristo não passou por rejeições? Será que Cristo não passou por rejeições? Por momentos de perseguição? Se a gente for ver o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, a gente vai ver que o que ele passou para levar a palavra foi perseguições. Tentaram apedrejar ele muitas das vezes, tentaram parar, calar ele desde o seu nascimento, desde quando souberam que o Messias estava para nascer. Tentaram matar o Messias ainda criança. Antes de trazer a palavra, já tentaram matar ele. Imagine eu e você.
Então a gente vê aqui que Cristo, ele cumprindo o seu chamado aqui na terra, a qual foi enviado de Deus para cumprir o chamado, ele passou por perseguições, ele passou por momentos constrangedores, até mesmo para os seus discípulos que andavam com ele. Jesus, o pregador da cruz, foi rejeitado pela própria família. Olha só, não era o povo da igreja, não era os vizinhos, não era só isso, mas pela própria família. Os irmãos, a família o teve como louco. Os irmãos de Jesus achavam que ele era louco, não criam nele. Então ele enfrentou rejeições dentro da sua própria casa. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já enfrentou esses problemas, já passou por isso, e você venceu. Ou talvez estou falando com pessoas aqui que está enfrentando esse tipo de perseguição e que está até mesmo desanimado, parou, falou: não vou mais, não vou exercer mais o meu chamado. Ei, quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Então, as perseguições, as rejeições não pode te calar, não pode te parar. Não parou esses homens. Eles passaram por perseguições grandes, enfrentaram reis, povos, morreram, mas não deixou de levar a verdadeira mensagem, não deixou de cumprir o seu chamado, o seu propósito diante de Deus. Então eu falo para você, não desanime. Se você está sendo rejeitado, perseguido, se você está exercendo o seu chamado e está levando verdadeiramente a mensagem de Cristo, não se preocupe com isso. Isso irá acontecer mesmo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Vamos ser rejeitados, vamos ser traídos, vamos ser caluniados, vamos ser até mesmo motivo de chacota, até mesmo vamos ver pessoas que vão se ajuntar em panelinha para tentar para falar coisas do nosso respeito mal, porque juntaram também para falar de Cristo, para falar mal de Cristo. Eles faziam reuniões para tentar um jeito para condenar Cristo, para condenar o nosso Salvador. Imagina eu e você. Então, olha, aqui em João 6, 66, abra sua Bíblia aí, João 6, e no versículo, vamos colocar aqui no versículo 60 e o 66. Olha, o título já traz aqui, para nós: muitos discípulos deixam Jesus. Olha só, muitos discípulos andavam ali com Jesus, ouvia a mensagem direto da boca de Cristo, mas muitos deles deixaram de seguir a Cristo. Olha o que está escrito aqui no versículo 60 do capítulo 6 de João: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouviram isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreender? Porque Jesus estava dizendo que ele era o pão da vida, que desceu do céu. E eles não estavam entendendo o porquê que Jesus estava falando que ele era o pão da vida. E eles ficavam razoando: o pão da vida, como assim? Nós vamos ter que comer a carne dele, beber o sangue dele. Não estavam entendendo por quê? Porque a mente estava focada em coisas materiais. Meu irmão, quem que está com a mente focada em coisas materiais não entende as coisas espirituais.
Quem está com a mente focada nas coisas terrenas, ele não entende as coisas do céu, as coisas que vêm de cima. Você às vezes, por mais que você se esforça ali nas pesquisas, estudando a palavra, e você chega às vezes para ministrar, até mesmo com aquele ânimo, nossa, essa mensagem aqui é muito forte, essa mensagem que verdadeiramente Deus tocou no meu coração, eu creio que a igreja vai receber. E muitas das vezes você vai para a igreja, para a congregação para ministrar, com esse pensamento, não, a igreja é uma mensagem aqui, claro que todas as mensagens são poderosas, mas tem mensagem que a gente, assim, se adapta mais, tem mensagem, assim, que você se sai melhor para ministrar. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu isso, de às vezes, uma mensagem, eu consegui me sair melhor do que outra, não sei se aconteceu com você. Mas aí quando você chega empolgado ali, para ministrar a palavra, você vê que as pessoas não param para te ouvir. Às vezes na hora da mensagem, tá normal hoje em dia, na hora da mensagem, um vai tomar água, outro vai no banheiro, outro levanta, dá aquela transação, vai lá do lado de fora. Hoje está normal, o povo não quer mais ouvir a palavra. Na hora do louvor, eles louvam, eles cantam, eles batem palma, mas na hora da palavra não param para ouvir. E muitos pregadores, muitas das vezes, principalmente os jovens que estão iniciando, às vezes acaba fazendo o quê? Acaba se frustrando, acaba se decepcionando, acaba desanimando, parando, não vou mais porque se o povo não está parando para me ouvir, é sinal que eu não tenho um chamado. Não, você não pode pensar dessa maneira. Você não pode desistir porque o povo não está recebendo a sua palavra. Que importa que você ministra, que importa que você prega a palavra do Senhor, que você leva a verdadeira mensagem de Cristo. Se o povo vai receber, amém, é bom. Mas se o povo não receber, amém também, você fez a sua parte. Então não desanime. Cristo passou por essas coisas. Cristo passou por muitas rejeições. Olha só que no versículo 66, ainda no capítulo 6 de João, fala, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Quantas pessoas estão recuando nos dias de hoje? Quantas pessoas estão parando? Quantos ministros de Deus, às vezes, por enfrentar rejeições, estão parando, estão desanimados, estão frustrados? Irmãos, não olhe para essas coisas não. O próprio Jesus, ele enfrentou essas rejeições. O próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Aflições também nós vamos ter dentro da congregação. Às vezes um irmão levanta contra você, sem você fazer nada contra ele. Às vezes pessoas que se juntam para tentar te tirar dali, para tentar te abater. Mas se você está verdadeiramente firmado em Deus, se você está verdadeiramente cumprindo o seu chamado, isso não vai te abater. Você não pode deixar isso te abater. Então Cristo passou por rejeições. Cristo enfrentou rejeições, morreu porque não creram na sua palavra, na sua mensagem. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então olha só, os seus os rejeitaram. Então, se Cristo foi rejeitado, nós também seremos rejeitados nesse mundo. Você também será rejeitado, querendo você ou não. A não ser que você para de exercer o seu chamado. A não ser que você, ao invés de levar a palavra verdadeiramente que Cristo está
falando para você levar, para você ministrar, e você começa levando uma mensagem aí de que amasseia o ego das pessoas, que hoje a gente vê muito disso. Pregadores que estão preocupados em encher ali os templos, pregadores que estão preocupados em receber aplausos, pregadores que estão preocupados em mexer com o emocional das pessoas, mas são pessoas doentes, espirituais. São pessoas que às vezes ali na hora da mensagem choram, porque eles conseguem mexer no emocional da pessoa. Mas as pessoas saem dali e continuam feridas, continuam às vezes com os mesmos pensamentos. E aí? A mensagem, a verdadeira mensagem de Cristo, ela liberta, ela transforma. Então, meu irmão, não para, não desanima. Não olha para a rejeição. Olha aqui em 2 Coríntios no versículo 10. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios no versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer aqui nas cartas aos Coríntios. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido é que sou forte. Então o que Paulo está querendo dizer aqui, ó? Por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas. Então mesmo ele estando em fraqueza, se sentindo fraco, ele se sentia feliz por amor de Cristo. Na hora das dificuldades, das ofensas, que Paulo também recebia muitas ofensas de falsos apóstolos que tentavam levar uma outra mensagem, falava que Paulo era falso apóstolo, e Paulo combateu essas heresias, esses falsos apóstolos. Eles tentavam colocar a igreja de Corinto contra Paulo. E Paulo enfrentou esses problemas, essas ofensas. Mas ele enfrentava desanimado? Ele enfrentava triste? Não. Ele se alegrava. Ele enfrentava a fraqueza, enfrentava as ofensas, as necessidades que às vezes na caminhada ele passava. Porque a gente vê, se eu não me engano, é Paulo mesmo. Ele aprendeu a viver com muito, aprendeu a viver com mais ou menos e aprendeu a viver com pouco. Por quê? Porque tinha lugar que ele ia, tinha fartura. Tinha lugar que ele ia, já era mais ou menos. E tinha lugar que ele ia levar a mensagem de Cristo, o povo era um povo sofrido. Então ele passava por dificuldades também. Mas ele, com tudo isso, ele passava alegre. Por quê? Porque aqui, ó, por esse motivo, por amor de Cristo. Então, por amor de Cristo, ele passava tudo isso alegre. Ele passava tudo isso feliz. Por amor de Cristo. Então, meu irmão, nós devemos passar também esse momento, nos alegrar. Nos alegrar por quê? Porque às vezes não estão recebendo a mensagem que vamos levar na congregação, não importa onde seja. Às vezes passamos por perseguições, calúnias, e nós devemos nos alegrar com isso. Por quê? Porque nós também aqui, ó, como Paulo disse, por esse motivo, por amor de Cristo. Então, por amor de Cristo, ele podia sofrer qualquer coisa que ele sofria, mas sofria alegre. Sofria feliz, por quê? Por amor de Cristo. Porque o que Cristo passou por mim e você? O que Cristo enfrentou por mim e você? Será que o que nós enfrentamos hoje é pior do que Cristo passou? Será que o que eu e você estão enfrentando hoje é pior do que os discípulos, os profetas, os apóstolos passaram? Não é nem o começo de que eles enfrentaram. Não é nem o começo do que
Paulo, os discípulos, os apóstolos, os profetas no passado enfrentaram. Aí, às vezes a gente fica frustrado, desanimado, mas isso não é motivo da gente parar a nossa caminhada, não é motivo de você se desanimar, porque assim como Cristo passou todas essas rejeições, todo esse sofrimento e venceu, nós também vamos vencer, nós vamos passar sim. Ele prometeu passar conosco. Ele não falou, olha, vocês não vão passar por tribulações, vocês não vão enfrentar rejeições, vai ser tudo mar de rosa. Não, ele não falou isso. Se você ouviu alguém dizer isso, alguém mentiu para você, mas diante da palavra, o próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, em outras palavras, no mundo vocês vão enfrentar perseguições, enfrentar rejeições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, por quê? Porque assim como eu venci as rejeições, assim como eu venci as perseguições, as tribulações, vocês também vão vencer. E ele prometeu ainda que nós não passaríamos sozinhos. Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Olha que bênção. Então nós não temos motivo de recuar. Você não tem motivo de parar. Você não tem motivo de ficar prostrado, de olhar para o lado, de olhar para o que os outros estão falando. Não, não. Cumpra, exerce o teu chamado. Exerce o seu chamado com Deus. Eu enfrentei também muitos problemas. Enfrentei muitas rejeições. Às vezes eu chegava no púlpito, era eu pegar o microfone e alguém ia lá e abaixava o som. Não que eu pregue gritando, não, prego normal. Não sou daqueles pregadores que gostam de pregar com a voz mais alterada, amém? Deus usa eles assim. Mas às vezes eu pegava o microfone, alguém ia no meio da igreja, levantava o dedo, abaixa o som, está um pouco alto. Às vezes na hora da mensagem, pessoas trançavam para lá, trançavam para cá, conversavam. Teve uma vez, depois de uma mensagem que eu trouxe numa congregação, eu chamei os irmãos para fazer uma oração de libertação, uma oração de cura. E ali orando, com aquela empolgação, quando eu abri o olho, tinha pessoas encostadas assim na coluna da igreja, do lado, conversando, rindo. Então nós vamos enfrentar isso. Porque não é todos que vão para a igreja com o mesmo propósito seu. São pessoas que estão com a mente focada nas coisas materiais. São pessoas que às vezes saem de casa não com o propósito de ir levar um culto em adoração a Deus e adorar a Deus. Não, são pessoas que às vezes não tem outra coisa para fazer. Aí, não tenho nada para fazer, para não ir dormir cedo eu vou para a igreja. São pessoas que às vezes já virou rotina. Ele vai para a igreja porque se não for o pastor chama atenção, ou já acostumou, virou rotina. Então nem todas as pessoas têm a mente igual a sua. Nem todas as pessoas estão na igreja com a mente voltada mesmo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a verdadeira mensagem. E é por isso que passamos por perseguições, por rejeições. Então por que eu escolhi esse tema chamado vezes rejeições? Porque como eu falei no começo, não existe uma pessoa que exerça os verdadeiros chamados sem passar por rejeições. Não existe. Isso, pelo meu entendimento, é antibíblico. Não existe. Porque, igual eu falei no começo, se você exerce o seu chamado e não passa por perseguições, não passa por rejeições,
examine, vê aonde está o erro, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que não está batendo. Porque a verdadeira mensagem da cruz, ela traz rejeição para muitos, sim. Muitas pessoas não querem saber, não acreditam. Umas acreditam, mas não querem ouvir. Uns acreditam, mas às vezes se sente afadigado quando alguém traz a mensagem, quando a mensagem prolonga um pouco. Isso é normal. Tem pessoas que, se a mensagem prolongar um pouquinho, eles gostam daquelas mensagens assim de 5, 10 minutos e pronto. Mas a palavra, nós temos que tirar o tempo para a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra. Então, mesmo que você tenha passado por isso, eu já enfrentei também muito isso, bastante, enfrento ainda, e tenho certeza que ainda vou continuar enfrentando enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos com compromisso firmado com Deus. Nós vamos enfrentar rejeições, nós vamos passar tribulações, mas se for preciso, faremos como os profetas, como os apóstolos, os discípulos, que foram mortos, mas não deixaram de exercer o seu chamado. Foram mortos, uns foram enforcados, outros foram decapitados, outros foram mortos à espada. Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo. Igual eu falei no começo, Isaías, segundo a história, foi cerrado ao meio, mas não deixou de exercer o chamado. Levava a mensagem de Cristo, o povo não aceitava, o povo zombava, mas o que ele fazia? Continuava levando a mensagem que Cristo mandava ele passar. Jesus também, mesmo sendo rejeitado, mas o que? Ele continuou no seu chamado até o fim. Os apóstolos também continuou o seu chamado até o fim. Então eu falo para você, exerça o seu chamado, vai até o fim, mas faça com amor, faça com alegria, não faça com má vontade, não faça com medo de não fazer e Deus cobrar de você, porque é melhor que você não faça. Está fazendo um empurrado. Exerça com amor, faça com amor. Se for preciso você chegar na igreja, abrir a igreja, abra a igreja. Eu já faço até hoje. Já teve vez de eu chegar na igreja, a igreja está fechada, eu ia atrás de chave, eu abri a igreja. Eu abri culto, começar orando. Aí quando chegava 8 horas, no momento ali de passar pro mensageiro, às vezes não chegava ninguém. E às vezes eu tinha que fazer tudo. Abrir igreja, abrir culto, pregar e terminar o culto e fechar a igreja. Mas sempre fazia com alegria. Sempre fazia com amor. Porque tudo que a gente faz com alegria, com amor, para Deus, meu irmão, é ganho. Você não está perdendo. Aquilo que você faz para Deus, com amor, com alegria, você não está perdendo. É ganho. Então exerça o seu chamado. Não pare. Não desista. Não olhe para as frustrações. Não olhe para as rejeições. Exerça o seu chamado. Porque eu tenho certeza que no final a recompensa será maior. A recompensa será maior. Amém? Deus abençoe a sua vida. Foi o que Deus colocou no meu coração. Não é uma live muito longa. Como eu disse, é a primeira live, então não tenho o costume de fazer live. Então, a partir de hoje eu vou ver pelo menos uma vez na semana, 15 dias eu faço algumas lives. Porque Deus colocou isso no meu coração, de
encorajar aquelas pessoas que se encontram desanimadas, entendeu? Porque hoje eu tenho olhado que tem muitas pessoas que têm chamado de Deus. Você já reparou isso na sua congregação? Vou falar na sua congregação. Pessoas que você vê que tem chamado de Deus, mas está desanimado, está abatido, está frustrado. Então seja uma pessoa que vai encorajar esse jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã. Se você vê que você está com força, ajuda o que está fraco. Deus tem tocado o meu coração de tentar ajudar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos. Às vezes nós estamos querendo ir buscar a alma lá fora, lá no mundo, mas às vezes tem irmãos nossos dentro da nossa congregação caído, desanimado, às vezes parou de ir na igreja, e às vezes a gente sente falta, mas não vai atrás. E Deus tem tocado isso no meu coração, porque não adianta você ganhar almas para Cristo, ele sair lá do mundo, vir para a igreja, e depois eles retornar, voltar para trás. Não adianta. Então, se nós temos o papel de ir, igual Cristo falou, ele nos deu um mandamento: ide por todo mundo. Nós vamos ir buscar, mas quando vir, nós vamos cuidar, com amor, com zelo, se preocupar. Porque estou te notando meio desanimado. Isso é exercer chamado. Isso também é um chamado. Às vezes você vê pessoas que parou de ir na igreja, você percebe, mas não vai atrás. Talvez você é um pastor de igreja ou um obreiro, porque isso não é só para pastor. Isso é para qualquer um membro, qualquer um ali que faz parte do corpo de Cristo. Se tem alguém ali que você sente falta, que não está indo mais na igreja, procura ir até essa pessoa. Se você tem o número dessa pessoa, hoje é fácil, as redes sociais. Hoje em dia você não pode estar indo muito por causa da pandemia, mas liga para a pessoa: olha, estou sentindo sua falta, você está sumido, não estou vendo você mais na igreja, o que está acontecendo? Quero marcar uma hora para ir na sua casa, para a gente conversar. Meu irmão, isso também é exercer chamado. Às vezes a gente fica: não, eu quero chegar na igreja, eu quero ministrar para uma igreja lotada, a igreja toda lotada. Amém, isso é bom. Isso é bom quando você chega na congregação, você vai ministrar num lugar, você chega lá, a igreja está lotada e o povo para ouvir. Mas melhor ainda quando você faz, quando ninguém está te vendo. Às vezes você sentiu falta de alguém, você vai lá na casa da pessoa, você tenta entrar em contato com a pessoa. Para quê? Para ver se a pessoa volta, ativa, anima de novo. Porque isso também é um chamado, e um grande chamado. É cuidar do seu irmão em Cristo. É se preocupar com a alma dele. Porque tem pessoas que não esquentam a cabeça. Hoje em dia está na moda. Não, caiu um, Deus levanta 10. Eu já ouvi muito isso, irmão. Eu pensava assim também. Eu também tinha um pensamento assim: caiu um, Deus levanta 10. Caiu 100, Deus levanta 1000. Não. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi na parábola das 100 ovelhas, a qual uma se perde. Uma se perde. Aquele pastor, ele poderia fazer o quê? Não, eu ainda tenho 99. Tem uma só que se perdeu, eu ainda tenho 99. As 99 ainda vai me trazer mais benefício. A uma que se perdeu, talvez eu vou perder tempo, não vou encontrar. Mas não, ele se preocupou: não, eu vou voltar lá, eu vou procurar até eu encontrar. Olha o amor desse pastor.
Porque quem tem amor ao chamado, ele tem amor às almas. Jesus, antes de entregar a igreja na mão de Pedro, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Aleluias. Aí Pedro falou, Senhor, eu te amo. Aí o que Jesus fala de novo? Pedro, tu me ama? Pedro novamente, Senhor, eu te amo. E o que Jesus falava? Olha, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez Jesus falou de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou meio triste, se indignou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o que Jesus falou? Apacenta minhas ovelhas. Porque, meu irmão, porque aquele que ama verdadeiramente a Cristo, ele verdadeiramente apacenta as ovelhas de Cristo com amor. Ele vai atrás da uma que se perdeu no caminho. Ele deixa as 99 num lugar seguro, que já está seguro, e vai atrás de uma. É uma só. Vai dar trabalho? Vai. Mas já pensou de você ir atrás dessa ovelha? Dá trabalho para você, mas você conseguir trazê-la de volta, igual esse pastor conseguiu trazer? A ovelha estava ferida, estava impossibilitada, mas o que ele fez? Segundo a parábola que Cristo nos ensina, colocou sobre os seus ombros e trouxe novamente para o aprisco, curou as feridas e colocou ela junto com as outras. Olha o amor desse pastor, olha o cuidado, o chamado que ele teve e exercia o seu chamado com amor. Então exerça o seu chamado com amor, meu irmão. Não olha para rejeições, não. Não olha para o que o povo está falando, não. Às vezes você faz, se esforça, mas ninguém reconhece. Nós não estamos fazendo para receber reconhecimento do homem. Não. Nosso reconhecimento é de Deus. Se o homem reconhecer que você está empenhando o seu papel, realmente você está exercendo o seu chamado, é bom. Mas se não, tá bom também. O que importa é que Deus reconheça que você está exercendo o seu chamado, que você realmente está tendo amor pelo teu chamado, levando a verdadeira mensagem, sendo rejeitado ou não, sendo criticado ou não, o que importa é que você cumpra o seu chamado. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração. Que se você se encontra desanimado, que você parou, teve um momento também que eu parei, e eu falo para você, não para. Porque esse momento que você para, é o momento às vezes que o diabo aproveita para te derrubar. Então eu falo por experiência própria. Teve um momento que eu parei, mas quando eu vi que eu estava afundando, eu clamei ao Senhor. Eu cheguei no meu quarto, eu chorava com Deus, e às vezes eu clamava, eu gritava, mas assim não deixava a minha voz sair. Eu falava, Deus, me socorre. Abria a boca mesmo clamando, mas não deixava a minha voz sair para poder não incomodar os vizinhos, para ninguém saber. Às vezes eu chorava, eu falava, Deus, me socorre. Lembra? Às vezes eu fazia a mesma oração de Ezequias. Eu lembro de quando eu fazia sua obra com alegria, com amor. Lembra? Me socorre. Eu não quero ficar prostrado. E o que aconteceu? Deus novamente teve misericórdia de mim e novamente me levantou. Então talvez você está passando por isso. Talvez você caiu, está caído, está prostrado. Aconteceu algo na sua vida que te envergonhou, mas você está arrependido. Então não deixa que a vergonha te faça perder o foco. Não deixa que a vergonha te prende. Não. Creia que Cristo já te perdoou. Creia que Cristo já te perdoou. Levanta
Levanta desse lugar que você está. Levanta e vai exercer o chamado de Deus. Vai exercer o chamado que Deus confiou e entregou na sua mão. Porque Ele é contigo. E não importa o que você vai enfrentar. Vamos enfrentar perseguições. Igual estou sempre falando aqui na live. Vamos enfrentar perseguições. Vamos enfrentar rejeições. Mas que importa é que exerçamos o chamado de Deus com amor, com alegria. Então eu falo para você, levanta, você está caído, pede ao Senhor, o Senhor me socorre. Pedro, quando ele estava no barco e estava aquela tempestade, que Jesus veio andando sobre as águas, eles ficaram com medo, não é um fantasma. Aí Jesus falou, ei, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Aí Pedro, olha a ousadia de Pedro. Senhor, se verdadeiramente és tu, manda que eu vá e ter contigo sobre as águas. Olha que ousadia, meu irmão. Olha que ousadia de um homem. Se verdadeiramente é tu, manda que eu vou ter contigo sobre as águas. Aí o que Jesus falou? Olha, Pedro, vem. Aí a palavra de Deus diz que ele continuou, ele saiu do barco e foi andando sobre as águas. Mas teve um momento que ele sentiu medo. Teve um momento que ele olhou para um lado, olhou para trás, estava longe do barco, Jesus ainda estava distante, a tempestade estava forte, o mar estava bravio, as ondas estavam altas, o mar estava revoltado. Ele sentiu medo e ele começou afundando. Mas no momento que ele viu que ele estava afundando, ele falou, Senhor, me socorre. Foi no momento que o Senhor o socorreu. Talvez você caiu, desanimou, parou por causa de rejeições. Não importa o que seja, perseguição, não importa o que seja, um momento de fraqueza seu, você caiu, fez alguma coisa e você se sente envergonhado. Irmão, não deixa isso fazer você perder a vergonha, fazer você perder a salvação. Não deixe. Não deixe. Se você se sente envergonhado, é sinal que você se arrependeu. E se você se arrependeu de coração, levanta e vai exercer o seu chamado. Vai exercer o seu chamado. Levanta. Não fica prostrado. Porque eu tenho certeza que Deus ainda vai te usar. Ainda mais do que Ele te usava. Ainda mais, talvez você fazia, era usado e hoje está parado. Às vezes eu não tenho mais palavra nem mesmo para orar. Meu irmão, isso aconteceu comigo também. Às vezes eu ajoelhava, não tinha palavra, eu só falava, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. E Deus está pronto para nos perdoar. Então levanta, não fique frustrado, não fique parado, exerça o seu chamado. Eu tenho certeza que Deus é contigo. Eu tenho certeza que nós ainda vamos ganhar muitas almas para Cristo. Eu tenho certeza. Tem muitas almas esperando você se levantar, você sair da sua zona de conforto. E tem muitas almas te esperando ouvir a mensagem que Cristo quer que você leva. Que o povo receba ou não, mas levanta e exerça. Não olha para a rejeição, como eu estou sempre falando aqui. Quem está entrando agora, eu tenho certeza que se não enfrentou, ainda vai enfrentar, mas eu creio que está enfrentando sim também esse problema, essas rejeições. Se, igual eu falei, se verdadeiramente tem se preocupado em levar a verdadeira mensagem de Cristo, então vai enfrentar por rejeições, perseguições. Mas igual eu estou falando, não deixa de exercer o seu chamado, não olha para as frustrações, para as perseguições, como os apóstolos, os profetas no passado.
Eles enfrentaram reis, enfrentaram povos, eram como Jeremias, foi lançado num poço de lamas. Olha só, olha o que Jeremias passou, mas não deixou de pregar o arrependimento, de levar a mensagem de arrependimento para aquele povo. Ainda que o povo não aceitou, o povo foi parar no cativeiro, não aceitou, mas ele exerceu o chamado dele. O papel que Deus entregou na mão dele, ele exerceu. Então o papel que Deus entregou na sua mão, exerça com amor, com alegria. Igual Paulo, eu falei aqui, ó, Paulo, ele fala aqui nas cartas aos Coríntios, você que está entrando agora, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, ele passava tudo isso alegre, feliz. Por quê? Porque ele sentiu nos seus ombros as marcas que Cristo carregou. E isso é gratificante quando nós estamos fazendo algo para Cristo. Nós às vezes sentimos não aquilo que Cristo sentiu, mas um pouquinho daquilo que Cristo sentiu nos nossos ombros. Um pouquinho das rejeições que Cristo passou, das perseguições. Às vezes isso é momento de nós nos alegrar, porque estamos passando um pouquinho do que Cristo passou. Um pouquinho. Então se alegra. Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Levanta. Se você estiver caído, levanta. Se você estiver parado, levanta. Toma atitude. E se você está exercendo o seu chamado, continue. Que Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado você que ficou até o final. Você que começou desde o início. Você que entrou no meio da live. A nossa irmã aqui, a minha prima aqui, né? Tá por cima aqui, Geller. Rapaz, a minha prima. Obrigado por estar assistindo. A nossa irmã Cícera Barbosa também estava aqui, não sei se está ainda, mas estava. Nosso irmão Guilherme, muito obrigado, meu irmão Guilherme. Eu e o irmão Guilherme tivemos o privilégio de estar lá na casa do pastor Eliseu Rodrigues. Para falar a verdade, irmão Guilherme, eu me senti como Mefibosete, sentado na mesa do rei, na mesa de um grande homem de Deus. Eu me senti como Mefibosete. Saí de Lodebar para estar junto com um grande homem de Deus. Não idolatrando um homem, mas dá honra a quem tem honra. Um grande homem de Deus. Eu creio que o irmão também sentiu a mesma alegria que eu senti. E esse dia foi muito gratificante. Foi muito aprendizado. Nosso irmão Pedro Henrique aqui também, que Deus abençoe sua vida. A minha esposa também, que estava aqui na live também, eu creio que está aqui assistindo também. Que Deus abençoe sua vida também, minha família, meus pais também. O pastor aqui, nossa irmã Fabiana e o pastor Antônio Carlos aqui da igreja de Cachoeiro, da sede setorial. Que Deus abençoe, pastor, sua vida. Obrigado por ter passado aqui na live. Eu não sei se o irmão ainda está aqui online ainda assistindo a live, mas obrigado, que Deus abençoe. Nosso irmão Maico Xavier, tive o prazer de conhecer ali em São Paulo, no seminário. Que Deus abençoe, meu irmão Maico. Isso é gratificante fazer, às vezes chegar na igreja, abrir igreja, abrir culto, pregar, fechar a igreja, isso é gratificante. Nosso irmão Armínio Frases aqui também. Nossa irmã Keliane Sobral. Nosso irmão Eric Alves. Nossa irmã Fabiana e Rafael. Nosso irmão Rafael também, seminarista, conheci ali em São Paulo. Deus abençoe, meu irmão. Saudade dos irmãos seminaristas. Nosso irmão João Vitor aqui também. Deixa eu ver mais aqui.
Nosso irmão Aldo, a minha tia aqui também, ó, minha tia Tânia. Que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa irmã Mariana Bittencourt, eu acho que é assim que fala. Camila Martins, também é minha cunhada que está aqui assistindo. Minha esposa Leia. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês terem assistido, ter vindo até o final, você que ficou. Você que passou por aqui também. PH Capelo 8 também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E até a próxima. Eu estou me preparando para trazer um estudo aqui que eu tive com o pastor Eliseu. É um grande estudo. Estou me preparando, estou estudando para ver se um dia eu marco para poder aquilo que eu aprendi passar para vocês. Amém? Porque o evangelho é assim, a gente aprende, estuda e passa para frente. Amém? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos que estão aí na live, os irmãos querem falar alguma coisa aí na live, quer dizer alguma coisa? Irmãos, pode falar alguma coisa que os irmãos querem falar. O que achou da live? Irmãos, pode falar, fica à vontade. Dá uma saudação aí.